Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos comentar sobre um dos mais belos países que eu tive a oportunidade de conhecer, a Costa Rica. Mas estarei comentando sem imagens de vídeo, somente com as fotos que eu tirei. Isso porque na época que eu fui para Costa Rica e para outros poucos países que eu visitei até o momento também, neste período eu não fazia vídeos. Eu apenas tirava algumas fotos para guardar de lembrança. E como viajar é a coisa que mais amo fazer nesse mundo, os países que visitei até agora, mesmo sendo somente através das fotos, eu decidi compartilhar com vocês. Então a partir de agora, vamos começar a comentar um pouco sobre a viagem que eu fiz para Costa Rica, juntamente com um pouquinho de história e cultura sobre as coisas que eu conheci e presenciei por lá. Este pequeno país, com pouco mais de 5 milhões de habitantes, situa-se na América Central e faz fronteira com a Nicarágua ao norte e com o Panamá ao sul, e é banhado pelo Oceano Pacífico a oeste e pelo Mar do Caribe a leste. A Costa Rica é famosa no mundo todo por sua natureza e biodiversidade, é um verdadeiro santuário natural. Para vocês terem uma ideia, mais da metade de sua área é coberta por florestas e concentra 5% da biodiversidade do planeta. Mas o que é biodiversidade? Para tentar esclarecer um pouco mais, biodiversidade trata da diversidade de vida em todos os ecossistemas existentes, seja no mais profundo oceano, seja no topo das mais altas montanhas. Ela é usada em referência não apenas ao número de organismos existentes, como também à variedade genética e de funções ecológicas desempenhadas pelas diferentes espécies. Um pouco complexo, né? De uma forma mais simples, também pode ser definida como a variabilidade de organismos vivos de todas as origens. A Costa Rica também possui 27 parques nacionais, 11 áreas de conservação, além de refúgios selvagens, reservas e corredores biológicos, com ainda 3 patrimônios naturais mundiais da Unesco. Gente, é muita coisa para um país tão pequeno, né? E viajar para a Costa Rica é exatamente isso, você irá se deparar com a natureza em seu grau máximo. Irá apreciar maravilhas naturais conservadas, desde florestas tropicais super densas, praias incríveis, animais, plantas, cachoeiras, águas termais, vulcões ativos e muito mais. Minha viagem para a Costa Rica foi realizada em agosto de 2016, partindo do Japão com a companhia aérea United e fazendo uma escala nos Estados Unidos, na cidade de Houston, no Texas. E dali, com a mesma companhia, eu partiria para o meu destino final, a cidade de São José, ou San José, na Costa Rica. Vou mostrar para vocês aqui no Mapa Mundi o trajeto desta viagem. Reparem que este Mapa Mundi é bem diferente do habitual, é que este Mapa Mundi é japonês, então eles colocam o Japão bem no centro do mapa, ficando assim, a Europa e o continente africano na esquerda e o continente americano na direita, sendo o Brasil o último, aqui bem no cantinho direito. Eu ainda prefiro o mapa mundi tradicional que nós temos no Brasil, sendo a Europa e o continente africano no centro, as Américas e no caso o Brasil na esquerda e a Ásia e a Oceania na direita. Mas vamos trabalhar com o que temos em mãos e o legal é que agora vocês já sabem como é um mapa mundi japonês. Então partimos do Japão em direção aos Estados Unidos, fizemos uma escala em Houston que fica bem aqui. E daqui partimos para o nosso destino final na América Central, a Costa Rica. Chegando na Costa Rica, desembarcamos no Aeroporto Internacional Juan Santa Maria, que na verdade não fica na capital São José, mas sim numa província bem próxima dali, chamada Alajuela. E essas fotos do aeroporto não foram tiradas no dia da minha chegada, porque na verdade eu cheguei de madrugada, o voo havia atrasado 6 horas, estava tudo escuro e não tinha quase ninguém por lá. Então essas fotos do aeroporto durante o dia foram tiradas 5 dias depois, quando eu estava retornando de ônibus do interior costarriquenho indo para São José. E no meio do caminho fiz uma parada rápida no aeroporto e aproveitei para tirar essas fotos, já que não tinha tirado nenhuma no dia em que eu cheguei. Juan Santa Maria, que é o nome oficial do aeroporto, foi um dos personagens mais importantes da história da Costa Rica, sendo considerado e eternizado como um herói nacional. E fora o aeroporto internacional que leva seu nome, existem em sua homenagem várias estátuas, como essa que fica bem em frente ao aeroporto. Há também várias obras literárias, parques, um excelente museu histórico-cultural dedicado à sua bravura e até um hino foi composto para homenageá-lo. E foi cantado pela primeira vez no dia 15 de setembro de 1891, durante a inauguração solene de sua estátua de bronze esculpida na França e colocada em um parque que também leva seu nome. E tanto o aeroporto como o parque e o Museu Histórico-Cultural, todos eles ficam em Alajuela, que é o local onde Juan Santa Maria nasceu, em 29 de agosto de 1831. E ele morreu em combate pelo seu país num ato de puro heroísmo no dia 11 de abril de 1856. Ele tinha apenas 25 anos.
E agora, 11 de abril, que é a data de sua morte, é feriado nacional na Costa Rica. E para quem tiver interesse em sua história, é só procurarem sobre a Segunda Batalha de Rivas, ocorrida na Nicarágua, e foi neste episódio que Juan Santamaría lutou e morreu, se tornando um dos heróis na manutenção da independência de seu país. Eu, pelo menos, achei uma história muito bonita. E eu também não poderia deixar de tirar uma foto junto com este herói nacional. Também em frente ao aeroporto, aproveitei para fotografar a bandeira da Costa Rica. E não foi só nesse ponto que eu a vi. Na verdade, em tudo que é lugar do país, podemos ver a bandeira hasteada. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Não é só na capital São José, nos órgãos do estado, nos pontos turísticos que encontramos a bandeira. Mesmo no interior, dentro de várias casas bem simples, eu pude ver a bandeira aberta na frente das casas ou hasteada nos telhados, e isso eu achei muito interessante. E por haver tantas bandeiras assim espalhadas pelo país, ela também estará presente em muitas fotos que aparecerão nesses vídeos sobre a Costa Rica. E agora, falando um pouco sobre a bandeira, tem algumas curiosidades que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas é que existem duas versões da bandeira adotada pelos costarriquenhos, uma com o brasão e outra sem o brasão. A bandeira nacional do estado, que é usada pelo governo, inclui o brasão. Já a bandeira civil, a mais popular entre os cidadãos, omite o brasão, não tem o brasão. E vou falar para vocês que todo o tempo que eu estive na Costa Rica, eu não vi nenhuma bandeira com o brasão. Até mesmo em frente ao Teatro Nacional em São José, que é um dos maiores símbolos culturais do país, a bandeira não possuía o brasão. Ela é dividida em 5 listras horizontais, nas cores azul, branco e vermelho. Já o brasão, que é muito bonito, apesar de ser muito difícil vê-lo nas bandeiras hasteadas pelo país, felizmente a minha bandeira da Costa Rica aqui em casa tem o brasão, que eu vou poder mostrar para vocês. Essa faixa de terra representa o território costarriquenho entre o Oceano Pacífico e o Mar do Caribe. Os dois barcos que aparecem um de cada lado do território é para lembrar a longa história marítima do país. Essas 3 montanhas representam os vulcões, já que a Costa Rica possui uma centena deles. Depois temos essas 7 estrelas que representam as 7 províncias da Costa Rica. E por fim, o nome oficial do país, República de Costa Rica, e o nome do continente, América Central. Bem legal, né? Uma outra curiosidade é que esta bandeira sem o brasão é muito parecida e fácil de ser confundida com a bandeira da Tailândia. Elas são praticamente idênticas, só mudam as posições das cores. Eu tenho a bandeira da Tailândia também e vou mostrar a diferença entre elas para vocês. Reparem que se tirarmos o brasão da bandeira da Costa Rica, realmente elas ficam muito parecidas. Ambas são divididas em 5 listras horizontais do mesmo tamanho no mesmo formato. A única diferença são as posições das cores. A bandeira da Costa Rica começa com o azul, depois vem o branco e o vermelho, enquanto que a da Tailândia começa com o vermelho, depois vem o branco e por fim o azul. Então, o branco está na mesma posição nas duas bandeiras, só invertem o azul e o vermelho, tornando assim muito parecidas e fácil de confundir. E se por acaso algum dia vocês se depararem com alguma dessas duas bandeiras, sem a indicação do nome do país a qual elas pertencem, tomem cuidado para não errar, tá? Adentrando no território costarriquenho, eu fiquei hospedado na província de Heredia, que fica bem próximo da capital São José, e dali eu partiria para conhecer vários locais, sendo o primeiro deles um pequeno parque nacional na costa do Oceano Pacífico. Viajando em direção a este pequeno parque, no meio do caminho fizemos uma parada em um rio. Esse rio se chama Rio Tárcoles e tem um comprimento de 111 km. Olhando assim, nada demais, é apenas um rio como qualquer outro. E essa foto eu tirei a partir de uma ponte bem alta que cruzava esse rio. E ali haviam várias pessoas olhando para baixo e tirando várias fotos. Foi quando eu reparei bem e percebi o porquê aquelas pessoas estavam ali. Gente, eu fiquei espantado com o que eu vi. O rio estava lotado de crocodilos. Foi uma cena de arrepiar, porque este local não é um parque nacional, um zoológico, uma reserva, nada disso. É um local livre de tudo, onde qualquer pessoa tem acesso. Qualquer um pode chegar ali na beira do rio e dar de cara com os crocodilos, justamente por ser um local público. E os crocodilos que vivem nesse rio são da espécie crocodilo americano, uma das maiores espécies de crocodilos do mundo, atingindo uma média de 4 metros e chegando a pesar até 500 quilos. Então, para quem quiser ver uma comunidade de crocodilos livres na natureza e sem pagar nada, esta ponte sobre o rio Tárcoles é o local ideal. E olha, depois do que eu presenciei ali, já comecei a imaginar o que ainda poderia vir pela frente.
Seguindo viagem, chegamos na costa do Pacífico e demos uma passada rápida na praia de Jacó, que é uma das mais famosas do país, e estava amarrotada de gente, porque justamente nesse dia estava ocorrendo o Campeonato Mundial de Surf. Este foi o segundo Mundial de Surf realizado na Costa Rica. E entre a praia de Jacó e o Parque Nacional, que seria o nosso destino nesse dia, paramos num rancho para comer e ali eu me surpreendi, pois a comida era bem parecida com a do Brasil, incluindo o arroz e o feijão. Então, quanto à comida, eu me senti em casa. Mas havia muita coisa diferente também, como por exemplo, essas pequenas frutas vermelhas bem exóticas que encontramos perto do Parque Nacional. Elas se parecem com a lichia, mas na verdade essa fruta é o rambutã, ou em português também é chamada de rambutão. É um parente da lichia. Eu experimentei e achei uma delícia, e confesso que foi a primeira e única vez até o momento que encontrei esta fruta. E finalmente, após termos partido da província de Heredia, passado pelo rio Tárcoles e pela praia de Jacó, chegamos em nosso destino, o Parque Nacional Manuel Antônio. Fundado em 1972, o Parque Nacional Manuel Antônio é considerado o menor de todos os parques nacionais da Costa Rica. Situa-se na costa do Pacífico, a 132 quilômetros da capital São José. Embora o Parque Nacional Manuel Antônio seja o menor parque nacional da Costa Rica, é um dos mais famosos e visitados do país. A diversidade de vida selvagem em seus quase 7 km² é inigualável, com cerca de 109 espécies de mamíferos e mais 184 espécies de pássaros, incluindo também 3 praias dentro dos limites do parque, que são um espetáculo à parte. Há também trilhas para caminhadas, onde através delas podemos experienciar a vida selvagem tropical que enriquece Manuel Antônio, e é bem comum a presença de animais, não só nas trilhas, mas também na beira do mar. Alguns desses animais aparecem com uma certa frequência, já outras espécies temos que ter um pouco mais de sorte para poder ver. E durante minha visita ao parque eu tive a felicidade de poder ver alguns deles, e dentre os que eu consegui fotografar está o animal que é um dos símbolos desse parque, o bicho preguiça, ou simplesmente preguiça. Ele estava numa árvore perto da entrada principal do parque e, na verdade, haviam 2 deles por ali. Esse bicho preguiça é da espécie preguiça de garganta marrom e aparentemente pareciam estar bem fortes e contentes nesse local. Ao passar por um riacho com uma água bem cristalina, notei que haviam vários pontos coloridos em sua beira e quando me aproximei, fiquei muito surpreso com o que eu vi. Eram caranguejos com uma bela harmonia nas cores azul, vermelho e laranja, chamando a atenção de todos que passavam por ali. Adentrando um pouco mais pro meio da mata, demos de frente com este bichinho aí, o guaxinim. E literalmente foi de frente mesmo, pois ele chegou muito próximo da gente. E ele estava com uma pelagem muito linda, tão linda que parecia que alguém estava cuidando dele. Mas não, este bichinho se vira sozinho na natureza e está belo assim por conta própria. Depois do guaxinim, eu tive o privilégio de ver um animal muito especial. Considero este a maior surpresa que eu tive durante a minha visita ao parque, até mesmo por ele ser nativo desta região, das florestas da América Central. E esse animal é o macaco prego panamenho de cara branca. E por que ele é especial? Simplesmente porque ele é uma das espécies de primatas mais inteligentes do mundo. Tão inteligente que ele está entre as poucas espécies de primatas que já entraram na Idade da Pedra, fora nós seres humanos, já que nós também somos primatas, tá, gente? Assim como o gorila, o chimpanzé, babuíno, orangotango e todos os tipos de macacos no geral. Uma espécie de primata entra para a Idade da Pedra quando eles passam a usar pedras ou ferramentas de pedras para facilitar sua vida no dia a dia. E o macaco prego panamenho de cara branca começou a utilizar pedras em 2004, conforme a observação de uma pesquisadora solitária que estudava este animal. Mas só em março de 2017 foi realizado um estudo mais rigoroso, colocando câmeras espalhadas pela ilha de Jicarón, no Panamá. E então os pesquisadores notaram que o macaco prego panamenho começou a usar ferramentas de pedra para conseguir partir nozes, coco e marisco, facilitando assim a sua própria sobrevivência. E então foi confirmado, ficou comprovado que os macacos dessa ilha haviam entrado mesmo na Idade da Pedra. Essa é a 4ª espécie de primatas a utilizar ferramentas de pedras depois dos humanos. De acordo com os pesquisadores, mais 2 espécies de macacos na Tailândia e uma espécie de chimpanzé na África Central também já entraram na Idade da Pedra. Muitos dessa espécie, o macaco prego panamenho, são treinados para ajudar pessoas paraplégicas com deficiência física e são muito versáteis na natureza, conseguindo viver em muitos tipos diferentes de florestas. E eu assisti os vídeos dos pesquisadores na ilha de Jicarón, onde mostram o macaco prego panamenho usando ferramentas de pedra para quebrar nozes. E gente, as imagens são sensacionais.
Um outro animal que eu pude ver no parque, mas esse já é bem mais fácil de encontrar e é mais um animal nativo da América Central, é a iguana de cauda espinhosa preta. Ela é comumente encontrada em toda a Costa Rica. Este belo animal é capaz de atingir até 1,30 m de comprimento. São diurnos e excelentes escaladores. E apesar desta aparência tranquila que eles aparecem nas fotos, essa espécie de iguana é considerada o lagarto mais rápido do mundo, atingindo uma velocidade de até 34 km por hora. Bem interessante, né? E dentre as aves, a que mais me chamou a atenção foi um ibis, que na verdade eu encontrei fora dos limites do parque. Com pernas longas, cauda curta, bico comprido e recurvado, num geral eles vivem em grandes bandos, mas este aí estava sozinho, caminhando tranquilamente nas proximidades do parque. Haviam árvores bem curiosas e diferentes também, e pela primeira vez eu pude ver uma árvore paineira, que tem como característica espinhos bem robustos espalhados por toda a árvore. Bom, em algumas plantas é comum haver espinhos, mas em uma árvore, ainda mais espinhos desse quilate aí, realmente é bem comum, e foi a primeira vez que eu vi. Fora toda a vida selvagem existente no parque, o que já vale demais a visita, ainda falta falarmos sobre uma das principais maravilhas desse local, que são as praias. Existem 5 praias em Manuel Antônio, 3 delas situam-se dentro dos limites do parque e são de uma beleza extraordinária. Outras 2 ficam nos arredores, mas não deixam de ser belíssimas também. O que eu achei incrível nessas praias é que para chegarmos até elas não passamos pelo meio de uma cidade, com uma orla cheia de hotéis, bares, restaurantes, onde depois atravessamos a avenida principal da orla e chegamos na praia. Ali não tem nada disso. Ao invés disso, ali nós temos que atravessar uma floresta nativa para chegarmos no mar, e no caminho até a praia é bem comum a presença de animais. Inclusive alguns dos animais que eu fotografei e coloquei aqui no vídeo, eu os encontrei justamente no caminho indo para a praia Manuel Antônio. Então, primeiramente nós entramos no parque, vamos caminhando pelo meio da floresta e de repente, após um bom tempo de caminhada, abre uma clareira na mata e damos de frente com o mar. E assim que pisamos na praia e olhamos em volta, vemos somente a imensidão do oceano e a floresta nativa super conservada. Daí pra frente só nos resta apreciar a beleza incrível que existe nesse local. Ao entrar no mar, uma coisa que eu não me esqueço é que mesmo no raso, com a água na altura da cintura, havia uma corrente de retorno muito forte. Por várias vezes eu era puxado para dentro do mar com muita força. Foi uma coisa que me deixou um pouco assustado, que devemos ter cuidado na praia de Manuel Antônio. Uma outra coisa que eu fiquei pasmo, quase não acreditei, foi a temperatura da água do mar. A água ali estava de morna para quente. Eu entrei no mar já esperando aquele friozinho inicial que bate no corpo, mas para minha surpresa a água estava praticamente quente e eu nunca havia experienciado uma coisa assim. Pois todas as praias que eu tinha entrado no mar até então, as águas eram frias ou até geladas. Por isso eu fiquei tão surpreso quando entrei no mar em Manuel Antônio e senti aquela água praticamente quente. Para mim que nunca tinha experienciado isso, foi uma coisa impressionante. Fora essas sensações novas que eu obtive ali, uma coisa que todos irão notar e apreciar é que a floresta literalmente toca a praia, formando um cenário deslumbrante, nos mostrando o quanto a natureza é magnífica. E o Parque Nacional Manuel Antônio é tão incrível que, na minha opinião, deverá estar entre os primeiros na lista de locais a serem visitados na Costa Rica. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado e ainda tem muita coisa legal sobre a Costa Rica, que logo eu estarei postando numa segunda parte, compartilhando e comentando um pouco mais sobre essa viagem com vocês. Então, eu vou ficando por aqui, se cuidem, um forte abraço e até mais!